Você é um engenheiro que constrói arranha-céus e vive em um universo onde um cometa gigante irá passar próximo ao planeta Terra, mas logo você descobre que é um pouco mais próximo do que pensavam. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar os esforços de John e sua família para sobreviverem ao apocalipse causado por um cometa. E eu vou te mostrar porque você não sobreviveria à destruição final, o último refúgio. Começamos com John, que trabalha como engenheiro na construção de um arranha-céu, quando Bob pergunta se ele não ia sair mais cedo. O homem responde que sim, mas diz que a obra estava atrasada e que tinha que ficar para poder assinar o documento. Bob fala para que deixasse o documento assinado, que ele resolveria tudo. John aceita a sugestão e vai embora. Já dentro do carro, ouvimos no rádio sobre um cometa chamado Clark, e que irá passar próximo da Terra, vindo de outro sistema solar, e por isso não se tem muitas informações sobre ele. John chega na casa da ex-esposa Allison, onde fica indeciso sobre tocar a campainha, mas acaba usando sua chave e abre a porta. Do lado de dentro, ele encontra a mulher se exercitando na esteira, e os dois falam sobre o aniversário de Nathan, o filho deles, que será no dia seguinte. Um clima desconfortável surge entre eles, já que o cara entrou de fininho enquanto a mulher estava na esteira de fones, e ainda por cima, pelo que tudo indica, ele fez alguma burrada no casamento, e agora está querendo consertar. Depois, Allison diz que vai tomar banho e ligar para a casa da vizinha, onde o filho estava brincando, e pede que John faça o menino lavar as mãos antes de jantar. Nathan chega e os dois veem alguns desenhos que o garoto fez, se divertem um pouco, e nessa hora descobrimos que o jovem sofre de diabetes e usa um aplicador automático de insulina, que substitui as injeções rotineiras. Logo a seguir, Nathan questiona seu pai se ele irá embora novamente, e John fala que ele e Allison tinham coisas a resolver, mas independente disso, sempre seria seu pai e nunca o abandonaria. Mais tarde, os três estão reunidos na sala, enquanto na televisão um repórter fala sobre o cometa Clark novamente. John ajuda o filho com o trabalho de casa e Allison observa os dois. Ok, se você está vendo diversas notícias sobre um cometa gigantesco de outra galáxia, que nunca foi visto antes e está bem próximo da Terra, isso é algo bem preocupante. Astrônomos geralmente fazem cálculos para 100 anos, para saber se existe algo que vai atingir a Terra ou não. Então, se esse apareceu praticamente do nada e está próximo da Terra, só pode ser duas coisas: ou alguém errou feio nas contas, ou existem pessoas que sabem que o cometa irá colidir com a Terra e estão tentando esconder. Após isso, o homem vai até o seu carro, pega suas coisas e volta para dentro da casa. Ele para por um momento na porta do quarto de Allison e vai para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, John se prepara para acender a churrasqueira, enquanto Nathan observa o céu em busca de Clark. O homem liga a televisão no momento em que informam que, segundo os cientistas, alguns pedaços do cometa serão destruídos ao entrarem na atmosfera, e a parte maior irá passar por uma reação química ao se aproximar do Sol, esquentando e expelindo gases que farão com que mude sua trajetória. Em seguida, Ed aparece no jardim de sua casa, cumprimenta John e pergunta como vão as coisas. Ele responde que estão mais ou menos, e depois eles combinam de se verem na festa mais tarde. Nessa hora, Allison chega e pede que o ex-marido vá até o mercado, pois faltava comprar algumas coisas, e ela tinha que se arrumar antes que os convidados chegassem. Ele fica meio relutante, mas aceita ir. Chegando lá, Nathan, que foi acompanhar o pai, percebe diversos aviões militares sobrevoando o local. Logo ele avista o rastro do cometa no céu, e John fala para se apressarem em fazer as compras. Bom, é nesse momento que, se você tem um bunker em casa, o que é bem difícil aqui no Brasil, você entraria no mercado pegando todo tipo de comida enlatada, grãos e água que você pudesse encontrar, só para garantir que você teria mais comida no bunker, pois com essa quantidade de aviões, algo grande está acontecendo, e com certeza está ligado ao cometa Clark. Provavelmente todos os líderes estão fugindo para algum lugar, para depois que o caos se instaurar, eles avisarem ao país que o cometa vai dar uma encostadinha na Terra. Assim que os dois entram no estabelecimento e enchem o carrinho, o celular do engenheiro toca com um alerta presidencial, que a princípio para mim parecia que o expurgo anual tinha se iniciado, mas na verdade ele estava informando que John, o filho e a esposa foram selecionados para partir em um transporte emergencial rumo a um abrigo, e a mensagem é finalizada com um aviso para aguardar mais instruções. Podemos ver que a mesma mensagem foi exibida na televisão da casa de Allison, mas ela não vê pois estava no banheiro. Após sair do mercado a caminho de casa, John vê um comboio militar passar e novamente os aviões no céu. Ao chegar em casa, ele encontra várias pessoas já no local, reunidas em volta da televisão, aguardando para assistirem aos pedaços do cometa Clark serem incinerados no ar pela nossa atmosfera. E eu acho que essa galera vai ter uma surpresa nada agradável. Ok, eu abandonaria essa festa do fim do mundo rapidamente, assim que eu recebesse esse alerta presidencial, deixando meus vizinhos plantados na sala vendo as notícias na televisão, já que não gosto muito deles mesmo. Esse alerta deixa bem claro que não é um teste, e informa que você deve levar apenas uma mala com objetos pessoais, então a prioridade seria chegar em casa, fazer a mala apenas com itens essenciais,
Uma roupa de frio e uma de calor para cada é o suficiente. Provavelmente no abrigo será distribuído roupas para as pessoas, e também levar a insulina de Nathan. O engenheiro cumprimenta os convidados, vai até Allison e fala sobre o aviso que recebeu. A princípio, a mulher pensa se tratar só de um teste, só que foi falado que não era um teste, 2 vezes por sinal. Mas John fica alarmado sobre algo relacionado ao cometa e conta sobre os aviões e o comboio militar. Nessa hora, eles são chamados até a sala e um repórter fala na TV que um dos fragmentos de Clark irá cair no mar, mas que segundo os cientistas, não havia risco disso causar um tsunami. E aqui, se você não começar a suspeitar que as mídias estão mentindo, com certeza você não vai durar muito tempo. Em seguida, vemos um fragmento do cometa entrar na atmosfera, mas ele não cai no mar. É então que John ouve um barulho, corre para fora de casa e vê pássaros voando como se fugissem de algo. E logo depois uma onda de ar o derruba e quebra as janelas da casa. Apenas algumas, né, pois o vidro da porta que estava exatamente de frente para a onda de choque não quebrou. O homem corre para dentro para ver se estão todos bem. Enquanto na televisão é anunciado que o fragmento do cometa caiu próximo a Tampa, uma cidade no estado americano da Flórida, causando a onda de choque que foi sentida a 2.500 km de distância do epicentro. Imagens do local são mostradas no momento do impacto, e nesse instante o celular de John começa a tocar novamente com um alerta presidencial. Ele atende, e além da chamada no telefone, o comunicado começa a aparecer na TV, para todos verem. E aqui você se pergunta, se era algo tão importante assim, por que não ficou estampado na televisão desse cara, até alguém mexer no controle? E nesse momento aqui, todos os vizinhos de John consideraram finalizar o cara e roubar a identidade dele, ou só ir para casa e ver se receberam essa mensagem também, o que provavelmente não aconteceu, pois senão eles receberiam a ligação no celular. Saber que uma catástrofe está a caminho e que um vizinho foi selecionado para um abrigo e você não, pode acabar fazendo com que determinadas pessoas acabem perdendo a cabeça. E nós já vimos várias vezes aqui no canal do que a humanidade é capaz em meio a situações de desespero em um apocalipse. Na nova mensagem, é dito que John, Allison e o filho foram selecionados para um abrigo, que não poderiam levar nada nem ninguém, além de uma bagagem, e que deveriam se encaminhar para a base aérea de Robbins às 21h45, e que um QR Code com a identificação deles foi enviado via SMS. John provavelmente foi escolhido pois é um engenheiro estrutural, e digamos que após um cometa acertar a Terra, eles vão ter que construir uns prédios novamente, ou esperam poder construir os prédios, já que a humanidade precisa sobreviver para isso. Então Allison começa a organizar as malas, Nathan fica nervoso e o pai o tranquiliza, dizendo que eles iriam fazer uma viagem todos juntos. Nessa hora, o menino pergunta sobre o avô e o engenheiro diz que eles iriam ligar para ele do carro. O casal diz que está com muita pressa para pegar o avião, porém Allison tem um tempinho para fazer um sanduíche para a viagem. John aparece, pergunta da insulina do filho e ela diz que está na geladeira. Nessas horas não é errado você pensar em pegar comida, porém parar e fazer uns lanchinhos irá tomar muito tempo. Pegar alimentos prontos e fáceis de levar na mala é a melhor ideia aqui, pois eles precisam sair logo para não ficarem presos em engarrafamentos, o que eu acho bem difícil após uma cidade inteira ter desaparecido. Provavelmente as pessoas estão bem desesperadas a esse ponto. Depois de guardar o remédio, o homem vai até o filho, do lado de fora de casa, e os dois olham a nuvem de fogo no céu. A seguir colocam as malas no carro e ao sair da garagem são parados por Ed, que diz não ter recebido o alerta, assim como todos os outros vizinhos. O homem questiona John sobre o que deveriam fazer, se irrita quando ele informa que não sabia, mas logo se acalma, e se desculpa pedindo que liguem assim que souber de algo na base. Então eles andam com o carro por alguns metros e são parados novamente, dessa vez por Deborah com a sua filha no colo, implorando que levem a garota com eles, mas John se recusa e arranca com o veículo, enquanto Allison chora e questiona o porquê de não levarem a menina. O engenheiro responde que se a levassem e ela fosse recusada, a menina ficaria sozinha e abandonada. Bom, por mais difícil que seja, ele está certo, e ficar assim parando para bater papo com os vizinhos só dá chance para um deles acabar te atacando e roubando o seu celular em alguma tentativa desesperada de ir para o abrigo. Se bem que isso não iria funcionar, já que deve precisar confirmar a identidade para entrar. Mas mesmo assim, as pessoas geralmente não irão pensar racionalmente em uma situação dessas. Além disso, Ed mencionou que eles têm apenas 2 dias, pois as notícias estavam erradas, e um dos fragmentos era um assassino de planetas, e todos os voos não militares tinham sido cancelados. Mais tarde, a caminho da base, eles veem pessoas realizando saques e ouvem no rádio sobre o governo secretamente estar convocando pessoas para um abrigo. Logo, eles se aproximam da base, ficam presos no trânsito e resolvem percorrer o restante do caminho a pé. Eu acho que esse engarrafamento estaria muito maior. Provavelmente eles teriam que andar quilômetros até a base, com uma grande chance de serem parados por pessoas mal intencionadas no caminho, podendo até mesmo serem finalizados, já que aparentemente John não possui uma arma para se defender. Eles até conseguem
evitar o trânsito das rodovias pegando o famoso atalho, que nesse tipo de situação é permitido, mas com certeza várias pessoas pensariam da mesma forma, e os atalhos também estariam congestionados. Chegando lá, encontram diversas pessoas aglomeradas tentando entrar, mesmo sem terem recebido o aviso. Os três atravessam facilmente o amontoado de gente e chegam até o portão. John mostra o QR Code e os soldados os deixam passar. Ok, se você acha que em uma situação assim as pessoas deixariam você passar apenas porque está gritando que foi selecionado, boa sorte, pois não iria demorar muito para um tumulto seguido de um tiroteio começar, já que a maioria das pessoas ali não foi escolhida. Dentro da base, cada um deles recebe uma pulseira de identificação e são encaminhados à área de embarque, onde ganham uma sacola e são informados para colocarem seus pertences nela, pois não poderiam embarcar com suas malas. Alison então começa a tirar as coisas da mochila de Nathan e percebe que os remédios do garoto não estão mais ali. Ela questiona se o menino mexeu na bolsa e ele responde que sim, para pegar seu cobertor. Nessa hora, John conclui que a insulina tinha caído no carro. Ele pergunta a um soldado quanto tempo até o avião decolar e é informado que entre 15 a 20 minutos. Então o engenheiro fala para Alison que irá buscar o remédio e que ele os esperassem no avião e mandasse mensagem assim que embarcassem. Dessa forma, John chega no portão, mostra para o soldado a pulseira de identificação e vai até o carro. Ok, esse tipo de coisa me faz questionar se esses dois são bons pais. Com certeza esse era o item mais importante e eles precisavam manter na mala dos adultos. Afinal, mesmo sendo o remédio do garoto, não podia ser deixado na mala da criança, já que é bem difícil crianças se preocuparem com esse tipo de responsabilidade. E digamos que sair do carro para enfrentar uma fila só de ida para algum lugar desconhecido faria você checar se não tinha esquecido nada antes de abandonar o carro, né? De volta ao hangar, Alison pede ajuda ao mesmo soldado e fala sobre a insulina do filho. Nesse momento, o militar chama seu superior, que leva a mulher e a criança, ao mesmo tempo que John chega no automóvel e pega o remédio. Alison e Nathan vão ao gabinete da comandante da base e é informada que pessoas com doenças crônicas estavam proibidas de embarcar. Então já sabe, né? Ao contrário de Guerra Mundial Z, onde se você tivesse alguma doença te ajudaria a sobreviver, aqui já seria o contrário. Quem tivesse uma doença faria parte do comitê de boas-vindas do cometa. A mulher tenta implorar, mas não adianta. Em seguida, fala que o marido já deve estar em uma das aeronaves. A comandante pergunta o nome dele, faz uma ligação e pede que o procurem. Após isso, vemos o homem embarcando em um dos aviões estacionados e perguntando para soldados aleatórios se viram sua esposa e filho. O que em uma situação assim seria praticamente impossível alguém responder que sim. Afinal, ele está descrevendo um garoto de 7 anos com um moletom e uma mulher com cabelos escuros. Devem ter centenas de pessoas assim embarcando. Enquanto isso, Alison entra em desespero ao ouvir que não conseguiram encontrar seu marido. Dentro do avião, um passageiro percebe os remédios na mão de John e o questiona como fez para o filho doente embarcar, pois seu sobrinho que tinha uma doença havia sido recusado. É então que o engenheiro se dá conta da situação, pede para sair da aeronave no momento em que a multidão consegue invadir a base e o caos se instala, com uma explosão causada pela gasolina de avião derramada na pista. Ok, John acabou de ferrar um monte de gente pois precisava descer da aeronave, e é no mínimo ridículo um soldado obedecendo ordens de um civil, mesmo que ele esteja implorando. A chance deles negarem e só continuar a decolagem era gigante. Convenientemente, várias pessoas armadas conseguiram invadir uma base militar e começaram a atirar contra os militares, porque de alguma maneira eles achavam que iriam entrar no avião e fugir dali. Afinal, é o fim do mundo, não custa tentar. Após a explosão, John vai até o soldado que Alison tinha pedido ajuda mais cedo e pergunta sobre sua família. O militar responde que eles foram recusados por conta da doença do seu filho e pede para ele se retirar. Após sair da base, Alison vai com Nathan até o carro, percebe que o garoto está precisando da insulina, procura no veículo, mas conclui que John havia levado. Então diz que eles terão que ir até uma farmácia. Mas antes de irem, ela manda um SMS para John, avisando que iria para a casa do pai e pedindo para ele encontrá-los lá. Pouco depois, o engenheiro sai correndo da base, chega até o carro, mas não encontra ninguém. No entanto, percebe um papel com o recado de Alison preso no para-brisas. John tenta mandar um SMS para ela, mas as mensagens não são entregues. Então ele tenta ligar, mas também não consegue. E aqui foi uma boa sacada da parte dela deixar o bilhete, pois em uma situação dessa, é bem possível que os sinais de telefone estejam comprometidos. Bom, tirando o fato da casa do pai dela ser em outra cidade, o que faz essa jornada se tornar bem mais longa do que necessário, pois eles poderiam se encontrar na própria casa, que não era tão longe dali. E após o garoto ser negado e a família perder o voo pro abrigo, a chance deles se salvarem é bem pequena, já que um cometa gigante está vindo de encontro com a Terra, o que diminui bastante a chance de sobrevivência de qualquer um. Eu tentaria pegar outro carro em casa para ir em outra base de evacuação e tentar a sorte de conseguir embarcar em um avião, inventando alguma desculpa de que diagnosticaram o filho de forma errada. Alison e Nathan chegam em um mercadinho que está sendo saqueado e ela consegue achar o remédio
remédio para o menino. No instante em que um grupo armado invade o local, os dois tentam sair do lugar escondidos, mas tem a passagem barrada por um dos homens armados. No entanto, ela topa com um bandido bonzinho, que decidiu que eles poderiam fugir. Várias pessoas estavam sendo finalizadas dentro do mercado, mas ela conseguiu encontrar o único cara que não estava fazendo isso. Do lado de fora, Allison vê uma mulher entrando em um carro e pede carona, porque viajar em carros de estranhos em um apocalipse com certeza é a melhor ideia aqui, totalmente seguro. A princípio, o marido dela se opõe, mas acaba aceitando. Dentro do carro, Allison medica seu filho, enquanto Ralph reclama sobre o governo ter selecionado só os ricos para irem para o abrigo. Depois, Judy oferece um sanduíche para Nathan e pergunta se os dois estavam sozinhos. Allison fala sobre o marido sem dar muitas informações, mas o garoto abre o bico e acaba falando sobre o avião, o que desperta o interesse de Ralph. Longe dali, John tenta encontrar um veículo, enquanto tenta falar com a esposa por telefone. Na tentativa de ter mais uma chance de conseguir um sinal, eles sobem um terraço, onde acontece uma festa para assistir a queda do cometa. Eu acho tão interessante pessoas fazendo festa de fim de mundo, e provavelmente é algo que teria uma chance real de acontecer. Lá ele tem sorte e consegue completar a ligação, mas a chamada fica ruim e logo cai. Enquanto isso, pedaços do cometa caem no horizonte, e as pessoas comemoram com suas bebidas. E as ondas de choque que os fragmentos causaram antes foram esquecidas agora, pois nada aconteceu com quem estava no terraço, já que o fragmento caiu bem próximo e podia ser avistado do prédio. Depois disso, John arruma uma carona que segue para o Canadá. Durante a viagem, ele faz amizade com Colin, um rapaz que reconhece a pulseira de identificação em seu pulso, e comenta sobre as pessoas terem sido escolhidas devido às suas profissões, e que sua mãe tinha sido selecionada por ser médica, e pergunta com que John trabalhava. Ele responde que é engenheiro, e questiona o porquê de Colin não ter ido com a mãe, e ele conta que tinha brigado com ela e que ficou sabendo da informação através de uma irmã. Em seguida, Colin conta sobre os pilotos do Canadá, que vão levar as pessoas para os abrigos, que descobriram ficar na Groenlândia, através do rastreamento de aeronaves militares. Ele convida John para ir junto, e o homem fala que primeiro tem que encontrar a mulher e o filho. De volta a Allison, Ralph fala para os dois irem com ele e a esposa para tentarem pegar o avião, mas a mulher recusa o convite, e um pouco à frente, ele para o carro, diz que irá levar Nathan para o avião, sai do veículo, arranca a moça de dentro dele, tira a pulseira dela e a deixa à beira da estrada. E o que eu falei que as pessoas cometem loucuras em um apocalipse? Aqui não dá muito para crucificar o Nathan por se tratar de uma criança, e por conta da inocência delas, elas podem acabar falando coisas sem ter noção. Nesse caso, o melhor a fazer é tentar esconder as pulseiras ao máximo, e ter falado para o menino não contar a ninguém nada sobre os aviões ou sobre terem sido selecionados para o abrigo, já que vão ter várias pessoas bem bravas por terem sido deixadas para morrer. Talvez Allison poderia ter aproveitado que Judy demorou para abrir a porta, e tentar pular para o assento da frente e fugido com o carro, já que o cara deixou a chave na ignição, pois estava pedindo para Judy abrir a porta. Dessa forma, ela poderia manter o carro trancado e também fugir dali. Voltando para John, alguns homens que viajavam juntos no caminhão tentam tomar a pulseira dele, e Colin parte para defendê-lo. Assim, uma briga se inicia e culmina em um acidente com o veículo. E logo, John acaba finalizando um dos homens com um martelo. E eu já alertei sobre o perigo de deixar a pulseira exposta, pois em alguns momentos alguém mal intencionado pode querer roubá-la de você. E o tempo que esse cara levou para parar a caminhonete é surreal. Parecia que ele estava querendo causar um acidente para se livrar da galera que estava na caçamba. Ele deve ter levado pelo menos 1 minuto para parar o carro enquanto a treta estava rolando lá atrás. E eu nem preciso falar que a armadura do roteiro do Leônidas, quer dizer o John, está imensa, pois ser lançado barranco abaixo de uma caminhonete em movimento causaria pelo menos alguns ossos quebrados. E se você for azarado, teria o mesmo destino do Colin, digamos que ele não vai ver o meteoro. John acaba vendo o que tinha feito, ele fica em choque por um instante, depois vê Colin sem vida e vai embora. Já Allison, que caminhava à beira da estrada, não aprendeu nada sobre pegar carona com estranhos, e consegue uma nova carona até a base em que Judy e o marido tentavam chegar com Nathan, enquanto Ralph manda que sua esposa dê um jeito de prender no pulso a pulseira partida. Chegando na base, o homem ameaça Nathan e diz para o menino que ele deve fingir ser filho deles. Então eles chegam até os militares no portão da base e tentam passar. Porém, um soldado questiona onde está a pulseira de Ralph e ele responde que foi roubada, mas que a esposa e o filho mantinham as suas. Nessa hora, Nathan conta ao militar que ele havia sido levado de sua mãe e que aqueles não são seus pais. O soldado prontamente checa a pulseira de Judy e vê que ela havia sido colocada. Então tira o garoto de perto deles e ordena que os prendam. Pelo menos Nathan se recuperou do vacilo que deu ao falar sobre os aviões, ao ficar quieto e concordar com tudo que Ralph falava, para não piorar sua situação, pois o homem poderia dopar o menino ou fazê-lo dormir de algum jeito. Dessa forma, ele estaria apagado e não poderia pedir ajuda do soldado. Ponto para o garoto, por só abrir a boca na hora certa, em um local onde haviam pessoas que poderiam ajudá-lo. Pouco mais tarde, o carro que Allison está chega próximo à base, porém tudo está parado por causa de um congestionamento. Mas ainda bem que vimos Allison correr na esteira antes, porque agora ela abandona o carro e sai correndo na estrada até a base. Chegando lá, ela procura pelo filho, e é orientada a tentar encontrá-lo no acampamento de emergência montado em frente ao local. Ok,
sabe, esse tipo de acampamento leva dias para ser montado, então obviamente as autoridades sabiam que algo estava para acontecer. O que é estranho são as pessoas não terem notado que um acampamento de emergência estava sendo montado ao lado da base, ou que algum soldado não tenha vazado essa informação, já que nem todo mundo ia conseguir manter algo dessa magnitude em segredo, já que um cometa gigante estava se aproximando da Terra. Isso aqui com certeza iria causar teorias da conspiração por aí. Lá, um voluntário a leva de barraca em barraca, até que após inúmeras barracas ela encontra Nathan. A médica do lugar conta que medicou o garoto por conta de sua glicose, entrega alguns remédios e vários suprimentos para os dois, e diz que irá colocá-los em um ônibus militar indo na direção da casa do pai de Allison. Ah, bondade humana. Com certeza, no fim do mundo, tudo o que você precisa fazer é gritar para alguém histericamente e magicamente uma pessoa irá aparecer e vai te ajudar. Sem falar da sorte dela de conseguir encontrar o filho depois de tudo isso. E também que ainda tenha ônibus circulando para dar carona a ela, justamente para a cidade que ela precisava ir. A seguir, vemos John entrando em uma casa vazia, bebendo água, se limpando e em seguida pegando o carro da família que morava ali, cuja chave estava em uma gaveta. E como bom cidadão que ele é, o homem deixa um recado para os donos, informando o seu nome e dizendo que devolveria o carro caso sobrevivesse, o que é uma completa mentira. Esse carro vai virar sucata em algumas horas. E aqui nós também podemos ver quão fácil é entrar em uma casa americana. Sério, essa galera vive em outro mundo. Que lugar aqui no Brasil você não teria muros na casa e teria uma porta dos fundos de vidro com uma fechadura deadbolt? E eu me pergunto se os donos dessa casa tinham um abrigo antibombas no porão e estavam escondidos lá, porque quem abandona um carro na garagem, aparentemente com um tanque cheio em um apocalipse. Mesmo com as principais estradas bloqueadas, você poderia pegar caminhos alternativos. Não que isso vai te salvar do choque de um cometa que irá provocar um colapso global, mas será que eles simplesmente saíram correndo pelas ruas? O pacote de pão aberto, a tigela de cereais e a televisão ligada dão a entender que os moradores saíram às pressas e não estavam viajando. E mesmo que eles tenham 2 carros, é muito melhor você sair com 2 veículos caso um deles tenha problema. Assim ele chega à fazenda de Dale e encontra o homem jogando cartas com os amigos. Depois conta que se perdeu da esposa e que haviam combinado de se encontrarem ali. O velho parece meio contrariado e John tenta usar o telefone da residência, mas sem sucesso. Ele reclama da tecnologia não funcionar em momentos assim, e é bem óbvio que ligar para um celular não ia funcionar mesmo. O mundo está acabando. Vários lugares foram destruídos por fragmentos do cometa. Teria que perguntar para David e Julius de Independence Day. Eles são meio que especialistas em fazer ligações com celulares enquanto a Terra está sendo destruída. Pouco mais tarde, Allison e Nathan chegam até uma parada de beira de estrada, usam o telefone do local e conseguem ligar para a casa de Dale, informando onde estão, e o velho junto de John saem para buscá-los. E aqui, em caso de um colapso na sociedade, teríamos mais chances de realizar uma ligação telefônica com sucesso de um fixo para outro, já que esses telefones não necessitam de sinais de torres ou satélites para funcionar, e nem de energia elétrica, caso não seja digital. Momentos depois, a família se reencontra e volta para a fazenda. Lá eles veem na televisão uma reportagem dizendo que na manhã seguinte, por volta das 8h47, os maiores fragmentos do cometa irão atingir o norte da África e a Europa, causando um evento de extinção em massa. Em seguida, é mostrado os abrigos onde os selecionados ficariam, e John conta à esposa sobre os pilotos que vão sair do Canadá, e diz para eles tentarem chegar até lá. A mulher concorda e começa a organizar as coisas. Bom, o pai de Allison morava nos arredores de Lexington, e o aeroporto que eles precisavam ir ficava em Osgood, no Canadá, o que fica a mais de 1.300 km, totalizando 12 horas de viagem. John disse que eles fariam em 9 horas, e ainda sobraria algumas horas para chegar à Groenlândia. E assim, mesmo que seja de manhã, eles chegariam no Canadá apenas à noite, isso dirigindo a 140 km sem parar para abastecer, e se não tiver nenhum congestionamento no caminho e problemas com pessoas tentando roubar o carro. Além disso, eles teriam que contar com a incrível sorte de ter pilotos e aviões esperando justamente por eles chegarem na última hora. Pensa comigo, se você fosse um piloto, tivesse um avião disponível e soubesse onde fica o abrigo subterrâneo que vai salvar a humanidade, você ficaria esperando para ir até lá no último momento ou sairia o mais rápido possível para dar tempo de implorar para entrar no lugar? John se limpa, troca de roupa e depois vai até o celeiro e tenta convencer o sogro a ir com eles, mas o homem se recusa. Nessa hora, ficamos sabendo que o engenheiro e Allison estavam separados, pois o homem tinha tido um caso com outra mulher. Ele se mostra arrependido do que fez e diz que agora fará de tudo para salvar o filho e a esposa, na esperança de se redimir. Allison aparece nesse instante e também insiste para o pai ir com eles. No entanto, ele recusa mais uma vez, dizendo que foi ali que perdeu sua esposa e era ali onde queria passar seus últimos momentos. Então um fragmento do cometa cai próximo, causa uma explosão e faz com que todos corram do celeiro para a casa atrás de Nathan.
Chegando lá e vendo que o menino estava bem, eles resolvem ir embora naquele momento. E Dale oferece sua picape pois estava com o tanque cheio. Porém, mesmo com o tanque cheio, essa Ram 3500 duraria apenas metade da viagem, e aí precisaria ser reabastecido. A seguir, o velho entrega um rifle para John, eles se despedem e partem. Na estrada, John e Allison passam um casamento a limpo e se resolvem, pouco antes de chegarem a um congestionamento, onde em seguida fragmentos do cometa começam a chover sobre eles. John então sai da estrada em busca de abrigo, se embrenha em uma floresta com outros carros e chegam até uma ponte, onde poderiam se abrigar. Eles desembarcam, correm para lá e no caminho o engenheiro vê um carro ser atingido e começar a pegar fogo. Vendo que o motorista tinha desmaiado, ele corre para ajudar e é acompanhado por um outro homem, e junto eles conseguem salvar o condutor, mas John acaba com o braço queimado. Nesse caso, se abrigar embaixo de uma ponte poderia lhe dar alguma proteção, já que os fragmentos que estavam caindo não eram suficientemente grandes para fazer ela desmoronar sobre você. Se embrenhar no meio da floresta lhe garantiria alguma proteção, no entanto você tem que ficar atento pois alguma árvore poderia cair sobre o carro ou no caminho do veículo e causar um acidente. Com muita sorte novamente, o carro não foi danificado durante a chuva de fragmentos do cometa. À noite eles chegam ao Canadá, ultrapassam a fronteira vazia e logo avistam um aeroporto, onde um pequeno avião se prepara para decolar. Pensando em um jeito de pará-lo, John resolve colocando o carro em frente a ele. Isso irrita o piloto, que desce resmungando com o engenheiro, que pede que leve ele e a família junto, mas o homem fala que o avião está cheio. John implora que pelo menos leve a mulher e o filho, mas Allison se recusa a ir sem o marido. Logo eles conseguem convencer o piloto a levar os três. Assim que eles se apertam dentro da pequena aeronave e levantam voo, percebem diversos carros chegando ao local. Na manhã seguinte, eles chegam na Groenlândia, e um pouco depois um pedaço de cometa cai próximo a eles, danificando o avião e obrigando que eles façam um pouso forçado, onde o piloto e o copiloto acabam perdendo a vida. A seguir, todos caminham na direção onde John afirma ter visto um avião militar pousar e encontram uma base, onde são resgatados e levados até o abrigo, momentos antes do impacto do maior pedaço do cometa acontecer. Em seguida, vemos a destruição causada pelo impacto e uma transmissão de rádio, do abrigo da Groenlândia para outros abrigos espalhados pelo mundo. Após isso, as portas do abrigo são abertas após 9 meses, enquanto é dito que não existia rastros de radiação no ar. Então vemos pássaros voando do lado de fora. Terminamos com as transmissões de rádio de várias partes do mundo, mostrando que haviam sobreviventes em outros cantos do planeta. Bom, essa família tem muita sorte de chegar intacta no abrigo, pois eles não tiveram o cuidado de esconder suas pulseiras fora da base, o que fez com que Allison fosse separada do filho, e ela teve a sorte dos homens armados do mercadinho não terem revistado ela e visto as pulseiras dos pulsos dela e do filho. E John poderia ter sido vítima do martelo que ele usou para finalizar um dos valentões, tirando o fato da mulher ter tido a ideia de deixar um bilhete colado no para-brisa do carro, pedindo que o marido a encontrasse na casa de seu pai. Fora isso, os dois não foram muito cuidadosos. Depois de ver a reação de Ed e Deborah, eles deveriam ter previsto que aquelas pulseiras poderiam ser um problema, a partir do momento em que saíram da base e todos pareciam saber que os selecionados usavam a tal pulseira. E de Osgood, a cidade de onde o avião partiu, para a base aérea de Thule na Groenlândia, são aproximadamente 3.480 km, e não existem voos comerciais para o local, por se tratar de uma área militar. E após algumas pesquisas, o avião que foi usado é o modelo 1969 de Havilland DHC-6 Série 200, com capacidade para 19 passageiros e 2 pessoas na tripulação. E segundo suas especificações, essa aeronave só tem autonomia para voar aproximadamente 1.434 km, e isso sem o excesso de passageiros, ou seja, antes da metade do caminho o combustível acabaria, e digamos que o avião faria um pouso forçado. E até mesmo o próprio pouso que foi feito acabaria finalizando todos a bordo, devido ao avião estar superlotado. E geralmente em acidentes assim, dificilmente existem sobreviventes, ou os passageiros ficam presos nas ferragens da aeronave. E eu acho que ninguém viria fazer o resgate, né? Mas o que praticamente aniquilaria a humanidade seria o enorme fragmento de 14 km de largura, destruindo tudo em sua volta, criando uma nuvem de cinza e fuligem bloqueando o sol, e acabando com toda a vida do planeta. O meteorito que extinguiu os dinossauros caiu na península de Yucatán, em uma parte rasa do oceano, e mesmo assim acabou com praticamente toda a vida da Terra, e foi dito que o fragmento do cometa Clark cairia no leste europeu, então o seu impacto com certeza seria bem mais forte que o que acabou com os dinossauros. Logo, poucos humanos sobreviveriam em abrigos, e teriam que passar pelo menos um ano lá dentro, e depois lidar com as condições extremas que haveria no planeta. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria à destruição final, o último refúgio. Vocês acham que seriam capazes de sobreviver a esse apocalipse? Me contem nos comentários. E se você vivesse em um apocalipse onde as pessoas são transformadas em famintos devoradores de humanos, o que você faria? Quer saber como derrotar Melanie, a última esperança? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outra sugestão aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se um cometa vir em direção à Terra, tenha um bunker, ou prepare uma festinha de boas-vindas, pelo menos você vai comemorar alguma coisa.